Olá, pessoal. Meu nome é Nayara Grande. Este é o meu canal. Aqui cada passo é dado para a gente sair do desconforto da ilusão e ir para o conforto da realidade. A sua conexão comigo não é em vão. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as datas que impactam os sistemas familiares. No meu sistema é o dia 25 de dezembro, mês de dezembro. Então, já curte aí este vídeo, salva, compartilha com alguém. Vamos fazer uma corrente de conectividade da realidade. Ative o sininho para que possa sempre nos acompanhar. Como eu venho contando para vocês, eu estou fazendo uma série de vídeos para eu treinar a minha comunicação aqui neste canal. E hoje eu estou me desafiando a falar de um tema, não é corriqueiro, é um tema sistêmico e contar um pouquinho da minha história com esse tema sistêmico. As datas, elas se repetem em algumas pessoas da família. Por exemplo, o dia de nascimento de alguém, às vezes em gerações alternadas, algum descendente nasce no mesmo dia de um ascendente ou dias de passagem, como morte. Pode acontecer datas parecidas de casamento e muitas outras coincidências. Mas será que são coincidências mesmo? A constelação familiar mostra que muitas vezes não. Mas isso é um tema bem amplo e não é taxativo. É um tema que requer muito mais do que um vídeo de apenas alguns minutos. Por isso, eu resolvi contar um pouquinho da minha história com relação ao Natal. E lembrando, eu estou treinando, então eu ainda me movimento bastante na frente da câmera. Ainda é um fator de inibição para mim. Eu conto com a paciência de vocês. Eu já estou conseguindo ficar um pouquinho mais distante da câmera. É um desafio também, porque hoje eu aumentei a maquiagem, eu melhorei a iluminação e eu queria encontrar uma foto falando, mostrando as minhas decorações de Natal, porque eu gosto bastante dessa data, mas eu não consegui transportar aqui para o Zoom. A foto que mais perto chegou, que eu já tenho armazenado aqui, é esse flamboyant vermelho, que entra com as tonalidades que eu estou hoje, o vermelho. Tirando a história de como iniciou essa tradição natalina, nascimento de Jesus, apesar da Bíblia não trazer a verdadeira data do nascimento de Jesus, de como se iniciou essa tradição aqui no Ocidente e se perpetuou, se transmitiu tudo isso. O que eu gosto, o que me faz bem é sentir o que essa data proporciona: reunião familiar, paz, amor, uma energia que resplandece das pessoas de amor, de compaixão, de auxílio ao próximo, de estarem imbuídos nessa vontade desse sentir. Olha aí o sistêmico já mostrando algo. Vamos talvez criar mais hábitos dessas datas, além de Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal. O que vocês acham disso? Deixa aí nos comentários. Eu também, para me desafiar, eu não fiz anotação nenhuma. A única anotação que eu fiz foi essa introdução e o título deste vídeo. Eu estou falando até mais pausado, vai ficar um vídeo um pouquinho maior, para eu poder lembrar e colocar nas minhas palavras
o que vier para eu transmitir. É um assunto inesgotável. Então, eu vou começar a falar um pouquinho da minha história com esta data. Como eu já comentei em alguns vídeos, eu venho de uma família com tradição cristã, uma parte católica, uma parte evangélica. Eu cresci nas duas vertentes, muito cristã. E sempre teve a comemoração do Natal. Parte de mãe mais intensificado. E eu ouço histórias de que a minha avó fazia uma bela de uma ceia, minha mãe fazia até panetone. Mas quando eu tinha 3 anos de idade, foi de extrema marca, foi como um carimbo, meio que a ferro, marcado na nossa família. Meu avô materno, Oswaldo Antônio de Godoy, ele tinha uma doença, doença de Chagas. Tudo indica que ele foi picado pelo bicho barbeiro quando ele morava com a família dele, no sítio, depois que eles vieram para a cidade. E alguns outros irmãos dele também tinham essa doença, só que alguns deles conseguiram se tratar antes da doença se espalhar. Se eu não me engano, meu bisavô, o pai do meu avô, morreu disso também. Eu acho que é dia 25 de dezembro, meu avô morreu no dia 24 de dezembro. Tem um sobrinho do meu avô, primo da minha mãe, que morreu de acidente de carro um pouco depois do Natal. E tem algumas outras histórias no mês de dezembro. Eu mesma nasci no mês de dezembro, um pouco antes do Natal. Quando eu comecei a raciocinar todas essas datas, coincidências, será? E quando eu comecei a estudar constelação familiar, tinha essa temática. E eu fui entendendo muitas coisas. Não vou aprofundar na constelação familiar o significado. Eu vou continuar contando essa história e como impactou mais a minha vida. Eu não vou também aumentar muito ela para o meu sistema, para a minha família. Eu vou contar a minha versão e como impactou a minha vida essa história. Depois que meu avô foi diagnosticado com essa doença, ele ficou sabendo, ele já estava com o coração comprometido. Essa é a história que a minha mãe e minha avó contam. E ele não teria muito tempo de vida. Nesse espaço de tempo, nesse ínterim, a minha mãe casou, o irmão da minha mãe casou e tiveram filhos. Eu, o meu primo Fábio e meu irmão Augusto César. Eu falei na ordem de nascimento dos três. A gente tem quase a mesma idade, diferença de poucos meses de um para o outro. Crescemos juntos. Só depois, muitos anos depois, veio o Marquinhos. Bom, voltando aqui no dia 24 de dezembro de 1982, se eu não me engano, 1982, eu tinha acabado de fazer 3 anos. Morávamos em São Paulo, minha mãe, meu pai, eu e meu irmão. E viemos para São Carlos para passar o Natal aqui. Na véspera, dia de Natal, no dia 24, por volta das 5 horas da tarde, a minha mãe estava fazendo a ceia. Eu não sei onde a minha avó estava, meu pai tinha saído um pouco. Estávamos nós quatro na casa da minha avó e do meu avô. Minha mãe, as duas crianças, eu e meu irmão, eu de 3 anos e meu irmão de 1 ano e meio, mais ou menos, quase dois, e meu avô. Meu avô, para ajudar minha mãe a continuar a fazer a ceia, pegou os dois netinhos para ver foto, para conversar na soleira da porta da sala da casa dos meus avós. E nisso ele teve um mal súbito.
teve um infarto do meu lado, do lado do meu irmão. A minha mãe veio para socorrer. Eu não me lembro muito disso. Eu não sei se eu lembro de tanto contarem essa história ou se eu ainda guardo na memória. Provavelmente eu guardo no inconsciente, guardava. E o último suspiro do meu avô foi dentro do carro que o vizinho estava levando a minha mãe e meu avô para o hospital para um socorro. Isso deixou sequelas na nossa família. O Natal, que era comemorado, passou a ter máculas, passou a não ser mais tão comemorado assim, ou eu não me lembro como foram os próximos anos depois, com 4, 5, 6 anos, mas não foram fáceis. E os anos se passaram. Eu lembro de, ainda na primeira, segunda infância, mas antes dos 10 anos, a minha mãe e eu e meu irmão indo no comércio em São Paulo para comprar uma árvore de Natal, ainda aquela brilhante de parecendo papel alumínio, verde e as bolas de Natal coloridas. Hoje em dia eu imagino o esforço que a minha mãe fez para trazer essa alegria de árvore enfeitada para dentro de casa nesta data. Não está sendo muito fácil para eu gravar esse vídeo, mas eu só estou conseguindo falar sobre isso porque eu já trabalhei esse emocional em mim. E pode ser que a minha história ajude alguém. Chegou a hora de eu contar essa história para vocês. Estou contando de forma pausada para que eu possa lembrar com riqueza de detalhes em poucos minutos. Eu comecei a estudar constelação familiar mais ou menos no final de 2014, começo de 2015, num momento muito complicado da vida familiar. E na constelação familiar e outros estudos paralelos de evangelho, de religião, de autoconhecimento e etc., eu me percebi uma buscadora da família, uma buscadora de conhecimento, uma buscadora de solucionar problemas que refletiam muito em mim, dificuldades do sistema, dificuldades várias. E uma delas eram os lutos não feitos. Até que chegou em 2019, se eu não me engano, numa das formações que eu estava fazendo de constelação familiar ou um workshop de direito sistêmico, mais ou menos isso. Houve um sorteio para alguém do curso ser constelado e eu fui sorteada. Eu não sabia, não tinha tema e abriu-se o campo com algum tema. E apareceu uma situação que eu teria vivido na primeira infância, muito pequenininha. A consteladora, muito sutil, apenas para eu ouvir, me perguntou: o que que aconteceu na sua vida entre tal idade e tal idade? Eu falei: a morte do meu avô. Ela perguntou: e esse luto? De quem é? Eu achei que o luto era da minha mãe. Ela olhou para mim e falou: não, esse luto é seu. Eu, com 3 anos, não soube lidar com o luto da perda de uma pessoa tão querida para mim, aos 3 anos de idade. Eu estava com mais de 40, eu estava com 1919, 2019.
Eu estava com 39 para 40 anos, mais ou menos isso. Eu não sabia disso. Eu falo isso, as minhas mãos ficam quentes. E não é fácil você vir a um vídeo contar uma história familiar que mexeu demais com você. Incomoda, é um desafio grande. Mas se eu estou conseguindo falar sobre isso para trazer uma luz para alguém que já não mexe mais tanto comigo, é porque eu estou conseguindo cicatrizar e resolver essa dificuldade. Eu só trouxe à luz essa situação justamente para explanar, exemplificar e diminuir uma explicação monótona sobre a temática. Não estou nervosa, mas estou pensando e falando de forma devagar para trazer para vocês que é necessário vermos isso, enxergarmos, que faz parte da vida e faz parte também resolver essas dificuldades para que nós possamos caminhar e deixar o passado no passado. Quantos lutos não foram vividos, não se foram permitidos viver por várias, por vários motivos? O meu motivo de não ter vivido esse luto, talvez por não saber isso aos 3 anos de idade. A minha mãe, uma mulher muito nova, guerreira, ela estava na casa dos 25, 28 anos, com 2 crianças pequenas, morando em São Paulo. Meu pai tinha um trabalho complicado na época, sem celular. Não vem ao caso agora essa história da família. Vem ao caso agora eu contar para vocês o quanto é necessário viver o luto e deixá-lo ir. E eu consegui deixar ir esse luto que eu não sabia nem que existia dentro de mim e que me causava tanta tristeza. Eu não sabia lidar com a palavra morte, não que eu saiba agora, mas melhorou muito eu encarar essa parte da vida. Eu não conseguia ir a velórios, eu não conseguia me despedir de entes queridos. E eu tomo essa consciência aqui agora que hoje eu já consigo. Não me faz mais tão mal desse jeito que fazia. O luto, ele entranha na alma da gente, é uma perda muito grande, inimaginável. E existem tantos outros lutos, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento, mudança de uma cidade para outra abruptamente. São lutos que a gente precisa viver, dar seu lugar, o tempo coerente para isso, sair disso e seguir a vida. Hoje eu consigo comemorar o Natal porque eu amo essa data. Não tem problema que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas se é uma data que traz conforto, alegria, esperança, transforma padrões vibratórios sociais de negativos para positivos, faz a gente raciocinar, faz a gente pensar e sentir coisas nobres, que seja.
Estejamos imbuídos nessa onda de alegria, de fé, de tempos melhores. Insisto, conheçamos as nossas histórias, conheçamos o nosso passado, para que a gente possa ir se libertando das correntes que nos aprisionam ao passado, porque a vida acontece no presente, é aqui e agora. Por exemplo, nesse presente está passando um carro de gás aqui na frente e ele está me chamando a atenção para sair dessa comunicação que eu estou tendo aqui, mas eu estou voltando para cá para deixar essa mensagem para quem quiser ouvir e vir comigo na comunhão do amor, da essência divina que carregamos dentro da gente e falta a gente despertar, para que possamos entrar no fluxo do amor, no fluxo divino de vida que nós somos. E nós só conseguimos fazer isso despertos no presente, no aqui e agora. Esse vídeo vai ao ar na semana do Natal, uns dias antes. Então fica aqui as minhas congratulações de um Feliz Natal. Sim, um feliz despertar, um feliz dia de vida. E lembrem-se, o maior presente é estar presente no dia de hoje, no dia presente. Esse é o maior presente que nós ganhamos da vida. Deixe o Papai Noel virar a palavra vida para gente. Que olhemos as nossas sombras e as respeitemos, porque elas fazem parte da nossa beleza. E muitas vezes o nosso presente está ali no que a gente esconde. Sim, nós somos presentes divinos de Deus para nós mesmos. E quando nos reconhecemos assim, fazemos as pazes com as nossas sombras, elas diminuem. E podemos transbordar amor, alegria, fé, coragem, humildade, respeito, etc. É assim que a gente começa a mudar de baixo para cima. Não é de cima para baixo, não. É assim que nós conseguimos ser exemplos para as outras pessoas. E muitas vezes esse é o maior presente que nós temos para dar para alguém. Feliz Natal a todos.